Oi pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Mariana Rezende Batista Mansur, eu sou advogada, trabalho com direito à saúde há cerca de 6 anos e fui convidada pela Sandra para poder trazer para vocês um pouco sobre o direito à saúde, que é quando o paciente ele tem acesso a um tratamento, uma cirurgia, um medicamento quando é recomendado pelo médico. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Sandra e toda a sua equipe pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Gente, então, inicialmente vamos esclarecer por que o paciente ele tem acesso a um certo tipo de tratamento, a um certo tipo de medicamento. Por que existe esse direito? Bom, esse direito ele é resguardado pelo artigo 196 da Constituição Federal, em que diz que o cidadão ele tem o direito ao acesso à saúde por meio de políticas públicas pelo Estado de modo geral. Tá? Seja União, sejam municípios ou até mesmo os planos de saúde que prestam um serviço público. Então, o paciente, por meio de protocolos clínicos, ele tem o direito a buscar certos tipos de tratamento. Alguns medicamentos e alguns procedimentos vão ser concedidos. Por quê? Porque esses protocolos determinam que o paciente de doença A, B ou C tem direito ao medicamento X, Y ou Z. Já outros tipos de tratamentos vão ser negados, porque esses tratamentos recomendados não estão no protocolo clínico. Isso quer dizer que eu não tenho direito, então eu nunca vou ter acesso? Não. Isso quer dizer que administrativamente você não vai ter acesso, mas você pode buscar judicialmente. Qual que é o problema então desses protocolos? Por que as pessoas judicializam tanto? Bom, muitas vezes esses protocolos eles ficam desatualizados. Nós sabemos que o nosso corpo está em constante evolução. Hoje um medicamento serve, amanhã não serve mais, amanhã eu tenho que tomar 2 comprimidos porque aquele um só não faz mais efeito. Então o nosso corpo se acostuma com certos tipos de medicamentos, com certos tipos de tecnologias em que precisamos às vezes mudar para ter aquele efeito esperado em que o médico recomendou. Bom, então por protocolo clínico nem sempre ter essa atualização ou até mesmo o rol da ANS, que é a parte dos planos de saúde, o paciente fica aquém. Ele não consegue, então, ter o acesso ao seu tratamento, tendo em vista que ele já fez o tratamento X, Y e Z, que está no protocolo clínico ou no rol da ANS, e ele não consegue mais dar prosseguimento com o seu tratamento, porque o restante do tratamento ou da intervenção que o médico recomendou, ele foi negado. Bom, gente, como proceder então? Eu tenho o laudo do médico em mãos, tenho a negativa da Secretaria de Saúde ou do plano de saúde em mãos, em que eles não vão me fornecer o tratamento que eu quero, o que eu faço? Bom, já que você tem o laudo do médico e a negativa em mãos, você deve procurar um advogado para poder judicializar, para ter acesso ao seu tratamento de saúde. Mas é importante a gente entender o seguinte, não basta qualquer laudo, do médico, não é um laudo simplesmente falando que você tem um diagnóstico X e que você precisa do tratamento Y. Tem que ser um laudo bem elaborado. É importante a gente entender, é importante a gente conversar com os médicos que os juízes, eles não são médicos. Então, eles não têm esse conhecimento técnico médico do que precisa, do que aquele paciente precisa, o que diz respeito àquela doença, o que é aquela patologia. Então, o médico, ele tem que trazer esse laudo dele como uma forma educativa. Olha, o AVC é isso, o paciente teve isso por isso e por conta disso ele precisa desse tratamento sob pena de ter esse risco de vida. Então, é importante que o laudo conste, primeiro, o histórico do paciente, traga o que o paciente tem. Segundo, a necessidade daquele tratamento, porque aquele tratamento está sendo recomendado. Os riscos, quais os riscos de saúde o paciente corre em não fazer uso daquele tratamento, E a urgência, por que é urgente? Por que eu preciso daquele tratamento para amanhã, não pode ser apenas ano que vem, tá? Então é importante que o médico traga esses esclarecimentos. Um outro esclarecimento que é importante o médico constar no laudo dele é por que aqueles tratamentos que o protocolo clínico ou que o rol da ANS trazem para mim não resolvem mais para mim. Então isso é muito importante, porque como eu expliquei para vocês, os protocolos clínicos do Ministério da Saúde ou até mesmo o rol da ANS, eles elencam certos tipos de tratamentos, medicamentos, cirurgias que já são autorizados para aquele paciente. Então a pergunta do juiz é, por que este paciente precisa de um tratamento que é fora do rol da ANS? Então, ou até mesmo do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. Então, o médico tem que explicar
seja porque o paciente teve intolerância àquele tratamento, seja porque aquele tratamento já não oferece mais aqueles efeitos positivos esperados, seja porque, enfim, tem inúmeras questões em que o paciente pode apresentar, tendo em vista que cada corpo humano ele responde a certos tipos de tratamentos recomendados. Nós não respondemos, você, nosso corpo não vai responder da mesma forma com relação a todos os medicamentos. Cada corpo vai responder de uma forma. Então o médico tem que vir explicando por que você precisa desse tratamento fora do protocolo clínico, fora do rol da ANS, para fazer o efeito esperado. Bom, além desse laudo completo, bem explicativo da forma que eu trouxe para vocês podem apresentar também exames que podem apresentar a condição de saúde de vocês. Dependendo do tipo de fármaco, se for um fármaco muito específico, pouco usual, o médico pode apresentar uma pesquisa científica, né, em que vai explicar por que aquele tratamento ele é diferente, por que aquele medicamento é um medicamento especial, que são documentações médicas em que vão trazer segurança para o juiz. O juiz ele precisa estar seguro de que aquela recomendação médica ela é de fato necessária, ela é de fato urgente e que vai trazer de fato o resultado para aquele paciente. Entrando com a ação na justiça, é importante a gente entender que o advogado ele pode pedir um termo que nós chamamos de tutela antecipada ou liminar, que é quando o pedido do paciente é urgente. O paciente ele não pode esperar. O pedido dele deve ser apreciado amanhã, porque ele corre graves riscos de vida, conforme consta no laudo médico que eu expliquei para vocês. Então, o advogado pedindo essa tutela antecipada, o juiz vai ver que o pedido é urgente e vai poder apreciar com mais celeridade aquele pedido. Bom, com relação ao processo judicial em si, pode acontecer de haver perícia. Muitas vezes o juiz ele pode fazer esse requerimento, por quê? Por ele não ter conhecimento técnico médico, estarmos aqui de um lado nossos pacientes, do outro lado o réu, o juiz ele vai precisar de um parecer de um médico imparcial, que não seja nem do lado de cá nem do lado de lá, para poder avaliar a questão de saúde daquele paciente. Então, em alguns processos judiciais pode acontecer perícias. É bastante comum, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é simplesmente um perito, como temos, por exemplo, na Previdência Social, em que um perito imparcial avalia o paciente para ele poder ver se ele de fato tem necessidade daquele tratamento ou não. Bom, o tempo desse processo. Gente, o tempo desse processo pode variar entre 2, 3, 4, 5, 6 anos. Se for juizado especial, é ainda mais rápido. Se for justiça comum, costuma ser mais demorado. Por isso, temos esse pedido de tutela antecipada ou liminar, em que o pedido do paciente é apreciado de forma mais rápida. Então, o juiz ele já dá a decisão com relação ao pedido do paciente, mas o processo dele continua andando, tem perícia, tem produção de prova, tem contestação, tem diversas questões nesse processo que podem acontecer, enquanto o paciente vai fazendo uso daquele medicamento se a tutela antecipada for concedida. Qual que é a diferença, então, entre judicializar contra os planos de saúde e judicializar contra o SUS? Um corre na vara civil, outra corre na vara da fazenda pública. Agora, a questão que de fato traz diferença para o paciente é a questão do fornecimento do medicamento. Infelizmente, nem sempre as liminares são cumpridas com exatidão no prazo estipulado pelo juiz com relação ao SUS. Já com relação aos planos de saúde, quando a liminar é concedida, eles costumam cumprir a liminar no prazo. Então, quando a pessoa judicializa contra o SUS, pode acontecer muitas vezes o advogado ter que executar cumprimento da liminar, bloqueio judicial, o que pode demorar um pouco mais para o paciente ter acesso ao medicamento dele. Já nos planos de saúde, eles costumam cumprir as liminares de forma mais rápida, de forma mais célere. Então, não tem execução da liminar e tudo mais, então ele recebe a medicação de forma mais rápida. Então, é importante vocês entenderem o que diz respeito ao direito à saúde, que é resguardado pelo artigo 196 da Constituição Federal, quais os documentos necessários e como funciona o processo judicial.
beleza? Eu espero ter esclarecido a dúvida de vocês com relação ao direito à saúde. Então, se você tem uma condição de saúde, já tem um pedido do médico em mãos, já faça a solicitação, seja para o Estado ou seja pelos planos de saúde. Foi negado? Já pode procurar o seu advogado com a documentação em mãos, que é o laudo, orçamento, exames, e a negativa, você já pode judicializar, tá? A Sandra me pediu para trazer para vocês com relação a outros temas. Como eu disse, não é a minha área de atuação, eu não trabalho com outros temas, mas é importante eu esclarecer alguns pontos para vocês, caso vocês queiram procurar advogados específicos nessas outras questões. Bom, a Sandra me contou que a maior dúvida de vocês é com relação à Previdência Social e à isenção de impostos. Bom, vamos esclarecer aqui. Na Previdência Social, nós temos alguns pedidos em que podem ser feitos, seja o LOAS, que também chamamos de BPC, ou seja aposentadoria ou auxílio-doença. Qual que é a diferença? Bom, o BPC e o LOAS, ele é para pessoas com deficiência ou idosos. O auxílio-doença ou aposentadoria é para pessoas que contribuem para a Previdência Social. Vou fazer para vocês uma comparação. Plano de saúde. Quem tem acesso ao serviço do plano de saúde? A pessoa que paga o plano de saúde. Auxílio-doença e aposentadoria. Quem tem acesso? A pessoa que paga a Previdência Social. Só. Se você não contribui para a Previdência Social, você não tem acesso ao serviço da Previdência Social com relação à aposentadoria e auxílio-doença. Bom, com relação ao LOAS, o LOAS é para pessoas com deficiência e idosos. O que são pessoas com deficiência? Pessoas que têm um impedimento, seja cognitivo, impedimento físico, impedimento visual, pessoas que têm essas condições de deficiência para ter acesso ao tratamento, ao benefício, tá ok? Então é importante a gente descrever isso. Eu tive um AVC. Eu tenho direito, eu sou uma pessoa com deficiência? Não é pelo fato simplesmente de você ter sofrido um AVC que você é uma pessoa com deficiência. Eu tive um AVC e o AVC me deixou cego. Eu sou uma pessoa com deficiência, sim, mas não é pelo fato de você ter tido AVC, mas pelo fato de você ter ficado cego. Entenderam essa diferença? Então, apesar de não ser minha área de atuação, eu quis trazer essa diferença para vocês porque a Sandra me contou que é uma dúvida muito frequente. O simples fato de ter tido AVC, as pessoas acham que elas já têm uma deficiência e que elas já podem buscar aquele benefício. Não é bem assim. O AVC tem que ter trazido alguma condição de saúde para o paciente, para ele ter ficado com alguma deficiência, para então ele poder buscar benefícios previdenciários como LOAS e os benefícios de isenção de impostos na compra de veículo. Tá? Então, a isenção de impostos na compra de veículo também só dizem respeito a pessoas com deficiência e algumas patologias muito específicas, como por exemplo o câncer. O câncer nem sempre traz uma deficiência para a pessoa, mas a legislação de isenção de impostos diz que as pessoas que tiveram câncer têm direito à isenção de imposto na compra de veículo. Então, nessas condições da isenção de compras de veículos, de isenção de impostos na compra de veículos, são pessoas com deficiência e algumas patologias específicas. Entenderam? Já com relação ao benefício da Previdência Social, devem ser idosos ou pessoas com deficiência. Então, eu espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Eu me coloco à disposição com relação às dúvidas com relação ao direito à saúde. Vou deixar aqui meu contato para vocês, caso queiram me mandar uma mensagem. Vou pedir a Sandra para passar para vocês também as minhas redes sociais. Lá no meu Instagram eu divulgo muitos vídeos sobre o direito à saúde, acesso a medicamentos, cirurgias, terapias, quais direitos eu tenho, quais direitos eu não tenho. Então vocês podem procurar lá, tá ok? Eu agradeço vocês e me coloco à disposição. Um abraço!